Fala, torcedor pernambucano que me acompanha aqui no YouTube. O Sport venceu a equipe do Petrolina na estreia do Campeonato Pernambucano. E bora fazer aqui um pós-jogo, falar aqui algumas coisas sobre essa partida. Antes, você, torcedor do Sport que me acompanha, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros. Se você não me conhece, já vai se inscrevendo, já vai deixando um comentário. Por quê? Opina aí sobre o jogo, deixe sua opinião, porque esse espaço não é só meu, esse espaço também é de vocês, torcida do Fortaleza, do Ceará, do Santa, do Náutico, enfim, dos times nordestinos. Sejam muito bem-vindos também ao canal. Bora falar um pouquinho sobre esse jogo. Lembre que também é importante seguir nas redes sociais, tá? Deixar o like, como eu disse, se inscrever também para ficar por dentro de tudo. Esse é o primeiro pós-jogo aqui do canal, então bora ficar ligado. Teve um vídeo também sobre o Santa Cruz, mas não foi muito bem um pós-jogo, mas bora lá falar um pouquinho sobre esse jogo. Bom, vamos lá, o Sport estreou no Campeonato Pernambucano, venceu a equipe do Petrolina por 1 a 0, com o gol do Zé Roberto de pênalti, e um lance ali do Romarinho, um lance que o Romarinho ali jogou, fez um lance espetacular, e ocasionou o pênalti para o Zé Roberto. Mas bora lá falar um pouquinho sobre como foi a partida, sobre o que o Sport precisa melhorar, o que o Sport precisa arrumar, o que o Mariano Souza precisa arrumar, né, que ele já começou ali no segundo tempo arrumando. Bora lá. O Sport começou a partida com 3 zagueiros. Eu não vou julgar o Mariano Souza, né? Muita gente, eu vi gente criticando essa formação. Eu não vou julgar o Mariano Souza, por quê? Porque quando o Mariano Souza chegou, uma das coisas que eu falei aqui no canal, ele gosta muito dessa formação, ele gosta desses 3 zagueiros. Não que eu concorde com essa formação, mas é algo que ele gosta, algo que ele vai tentar aplicar no Sport. E ele fez isso, tentou aplicar no Sport ali no primeiro tempo contra o Petrolina. Só que o Petrolina teve ali um jogo muito fechado, o Petrolina estava muito fechado ali com o Sport, na primeira etapa, e os 3 zagueiros meio que não serviam muito, acabou um anulando o jogo do outro. Foi isso que aconteceu ali no primeiro tempo do Sport. Teve o Kaique França, que eu acho que daqui a pouco ele falar individualmente dos jogadores, mas o Kaique França foi um dos grandes destaques da partida, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Mas aí o que acontece? Foi para a segunda etapa e o Mariano Souza fez algumas mudanças ali na formação e mudanças de jogadores. Entrou com o Luciano Castan, o Romarinho já estava no jogo, depois ainda entrou o Pablo Diego ao decorrer do segundo tempo. Mas ele mudou a formação, botando um 4-3-3 ali, um 4-3-3 para tentar ser mais ofensivo, para tentar ir para cima do Petrolina. E isso foi feito, o Sport foi para cima do Petrolina, conseguiu ali chegar ao primeiro gol com um pênalti do Romarinho. O Romarinho, cara, que a estreia dele para mim foi uma estreia muito boa, porque obviamente a gente tem que avaliar sendo o primeiro jogo da temporada, sendo um time que não está entrosado, né? Treino, obviamente, treino ajuda e muito um jogador, mas obviamente treino não é jogo. Isso vai acontecer com todo time que está começando, não só o Sport, todo time que está começando a se ajustar. No primeiro jogo não vai ter todo esse entrosamento, isso é óbvio, isso é histórico no futebol, não tem esse entrosamento no primeiro jogo. Mas a gente já consegue ver um pouco do que os jogadores podem entregar. O Alan Ruiz, por exemplo, cara, o Alan Ruiz jogou muita bola hoje, tá? O Alan Ruiz jogou muita bola. A gente falou também que o Mariano Souza tentar colocar o Alan Ruiz como protagonista, coisa que ele não teve com o Ederson Moreira. O Alan Ruiz não conseguiu jogar tanto com o Ederson Moreira na posição que ele costuma jogar, que foi a posição que ele jogou hoje, que a gente viu que mesmo sem ritmo de jogo, mesmo chegando depois da preparação, o Alan Ruiz jogou muita bola, conseguiu criar lances importantes ali, mesmo sem ritmo de jogo, né? Chutou bastante forte na bola, teve alguns passos mais fortes, isso é normal acontecer, e agora é corrigir. O que eu gostei do Mariano Souza nesse jogo ali foi no intervalo, cara, porque foi um cara que não esperou para mudar. Quando ele viu que não estava dando certo em cima com 3 zagueiros, ele mudou esse esquema, botou ali o 4-3-3, algo mais tradicional, que ele também trabalhou no treino. Então isso é muito importante. Ainda tem o Arthur Kaique para chegar no Sport, ainda tem o Riquelme, o Pedro Viena, também outro meio importante ali no Sport. Utilizou alguns jogadores da base, como foi o caso do Ítalo, que para mim foi uma grande surpresa, o Ítalo ter entrado, porque não se comentava sobre o Ítalo nos treinos, nem a própria imprensa que estava vendo os treinos comentava muito do Ítalo. E eu acho que o Ítalo ali no primeiro tempo acabou suportando muito aquela volância do Sport. Eu não consigo avaliar o jogo do Ítalo como algo negativo. Por quê? Porque o Fabinho não foi bem no jogo. O Fabinho não conseguiu render, não conseguiu ajudar o Sport ali no primeiro tempo, e no segundo tempo também. Então o Ítalo ali no primeiro tempo foi um cara que dominou ali aquela volância do Sport, porque ele estava praticamente fazendo os dois, as duas funções ali do Sport. Então isso foi bem importante, ponto positivo para o Ítalo, que eu acho que pode evoluir, apesar do Fábio Matheus ser o titular. Aí você pergunta, Vinícius, por que o Fábio Matheus não foi o titular nesse jogo? Cara, a gente tem que entender também que está passando por uma questão de preparo físico, né? Teve muitos jogadores que chegaram depois, tem jogadores que demoram um pouco mais para ter uma situação física melhor, Foi o caso do Luciano Castan, por exemplo. O Luciano Castan chegou depois, é normal que ele nesse primeiro momento chegue no banco, entre no segundo tempo como ele entrou. Tem que colocar ele gradualmente, porque se coloca um jogador ali de primeira, titular, um cara que chegou a menos de 15 dias, coloca ele titular já correndo, por mais que ele tenha um preparo físico bom,
não vai dar certo, né? Porque a qualquer momento o jogador pode estourar, ainda mais se esse cara for um cara importante para a titularidade. Ele tirou o Romarinho acabou cansando ali, o que é normal acontecer, faz um tempinho já que o Romarinho não tá jogando futebol, jogou com Fortaleza, mas um mês praticamente sem jogar bola, e agora ele voltou, conseguiu render, como eu disse, conseguiu ajudar ali o Sport em alguns lances. Então, essa é a minha visão do jogo, essa é a minha visão da partida. Acho que o Sport, né, no segundo tempo foi mais protagonista que o primeiro. Não gostei do primeiro tempo do Sport, o segundo tempo com a mudança da formação foi algo que melhorou mais. Melhorou mais a maneira do Sport de se entrosar, a maneira do Sport de jogar futebol. Como eu disse, o Alan Ruiz sendo um dos protagonistas. O Zé Roberto, eu não vou falar do Zé Roberto aqui nesse jogo como algo negativo também. Muita gente diz, nossa, o Zé Roberto foi apagado no jogo, né? Tirando o gol que ele fez de pênalti, que foi um pênalti muito bem batido, um pênalti de categoria do Zé Roberto. Tirando o pênalti, ele não conseguiu render. Cara, tinha muito jogador do Petrolina marcando o Zé Roberto. Tinha momentos que ele estava totalmente anulado. Tanto que o Sport jogava muito pelas pontas. O Sport entrava pelas pontas, ou com os laterais, ou ali com o Romarinho. Depois teve o Paulinho também que entrou. Teve o Paulo Diego, como eu falei. Então, isso é muito importante. Mas você dizer, nossa, esse esquema de 3 zagueiros, qual é o esquema que você usaria no Sport? Eu usaria o esquema de 4-3-3, como ele usou no segundo tempo. Acho que pode ser um esquema que pode dar mais certo. Mas aí, eu deixaria o 3-5-2 em stand-by, porque aí o jogo contra o Fortaleza, fora de casa, que está com o elenco hoje grande, o elenco que é mais complicado de jogar bola, também com o Bahia, um Ceará fora de casa, cara, esse jogo dá para usar um 3-5-2 e é até entendível, mas contra esses times onde o Sport precisa ser protagonista, onde o Sport precisa jogar bola, é importante que o Sport seja ofensivo. Isso ele notou ali no segundo tempo, ali na transição do primeiro para o segundo tempo. Ele notou isso e acabou mudando o time, deixando um time bem mais ofensivo, um time bem mais envolvente, que eu acho que quando se entrosar pode dar certo. É boa vitória do Sport, né? Eu acho que numa estreia o importante é vencer, né? Acho que não tem essa questão de avaliar tanto essa parte técnica, né? Eu não sei individualmente de cada jogador, mas uma parte técnica no coletivo não tem como se avaliar ainda, até porque é o primeiro jogo deles, jogando juntos. Então, isso é bem importante ser avaliado. Bora ver como o Sport vai evoluir nos próximos jogos. Se chegar ali no jogo contra o Retrô, que é o próximo jogo, chegar ali no jogo contra o Santa Cruz, a gente vê que o time não está rendendo, aí é outra história. Mas aí, o que a gente viu hoje é uma promessa de evolução, é uma promessa que o time vai começar a crescer, e isso é normal no início de qualquer temporada. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, deixa o like, se inscreve, não perde tempo, e comenta aí sua opinião sobre essa partida. Tamo junto e até a próxima.